Nesta aula, nós vamos estudar o Sistema Financeiro Nacional. A estrutura do Sistema Financeiro Nacional foi criada em 1964 pela Lei 4595. Ela, de acordo com os padrões americanos, vai estabelecer os padrões do atual sistema financeiro brasileiro, que há uma distinção entre as instituições e as funções de cada uma. Também foi criado, depois do Banco Central, Conselho Monetário Nacional, foi criada a CVM. Então, o Sistema Financeiro Nacional nada mais é do que o conjunto de instituições que tem como objetivo viabilizar e canalizar a troca entre os agentes poupadores, que são os agentes superavitários, e os agentes tomadores de empréstimo, por exemplo, que são os deficitários. Então, nessa estrutura, nós vamos ter o Conselho Monetário Nacional, como órgão superior, o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários, cada um com a sua capacidade de fiscalizar, de normatizar de acordo com as normas do Conselho Monetário Nacional. Há a distinção, como eu disse, das atribuições. O Conselho Monetário é um órgão normativo. Quem vai executar, fiscalizar e supervisionar é o Banco Central e a CVM. E os operadores intermediários são as instituições financeiras, as corretoras e distribuidoras de títulos e valores imobiliários pelo Banco Central. E pela CVM vão ser as bolsas, de uma forma geral. Que hoje a principal é a B3, que se chama Bolsa Brasil Balcão. Qual é a responsabilidade do Conselho Monetário Nacional? Ele é um órgão normativo, ele é o órgão superior do Sistema Financeiro Nacional. Ele é deliberativo e normativo. Dentro das suas funções, ele tem a responsabilidade de formular e fixar as diretrizes e normas da política monetária, cambial e creditícia. Define também a meta de inflação para o país, regulamenta as condições de constituição, funcionamento e fiscalização das instituições financeiras. Como que o Conselho Monetário Nacional é formado? Pelo ministro da Fazenda, presidente do Banco Central, ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão. O Banco Central ele é uma entidade supervisora, executora e fiscalizadora. Ela é uma autarquia criada pela Lei 45.964, que é o executor de diretrizes e normas do Conselho Monetário Nacional e responsável por garantir o poder de compra da moeda nacional. A CVM é uma entidade supervisora, executora e fiscalizadora. Também é uma autarquia, só que vinculada ao Ministério da Fazenda. Qual é a atribuição dela? Ela tem que regulamentar, desenvolver, controlar e fiscalizar o mercado de valores imobiliários no país e proteger os investidores. O que vem a ser valores mobiliários? São as ações, os debêntures, os bônus de subscrição, os cupons, os direitos, recibos de subscrição. São excluídos do mercado de valores mobiliários os títulos da dívida pública federal, estadual e municipal e os títulos de responsabilidade de instituição financeira, como, por exemplo, o CDB. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários, ou seja, desses títulos, poderá ser distribuída no mercado sem o prévio registro na CVM. Uma também das funções interessantes que vale ressaltar são dos bancos múltiplos. Eles são operadores do mercado. Elas são instituições privadas ou públicas que realizam operações do ativo, que são operadores de crédito, e dos passivos, que são as operações de captação de recursos. A partir das seguintes carteiras. O que é um banco múltiplo? É quando ele tem uma carteira comercial e de investimento. Pelo menos duas.
Como que eles que são operadores no mercado, né? Eles têm algumas atribuições, né? Que são negociação e distribuição de títulos e valores mobiliários, operações de underwriting, administração de recursos de terceiros, intermediar câmbio, intermediar derivativos, operações ativas e passivas no mercado financeiro. Só que eles não podem emitir debêntures, porque até debêntures são títulos, que a gente vai ver depois, que são emitidos por grandes corporações. E para que servem as corretoras e distribuidoras de títulos mobiliários? As corretoras, elas atuam como auxiliares nas transações de compra e venda de ativos contratados e negociados em bolsa. As distribuidoras atuam como auxiliares nas transações de mercado de balcão e balcão organizado. Aqui nós temos, né, a Bolsa Mercantil, Ibovespa e mercado de balcão, hoje, né, que, como eu disse, foi substituído pela B3. As bolsas de valores são instituições administradoras de mercado, são centros de negociação de valores mobiliários e utilizam sistemas eletrônicos de negociação para efetuar transações desses valores. A principal função de uma bolsa de valores é proporcionar um ambiente transparente e líquido que se adequa à realização de negócios com valores mobiliários. E o que vem a ser o mercado de balcão? Ele já é um ambiente administrado por instituições que propiciam sistemas informatizados e regras para a negociação de ativos financeiros. O mercado, então, de balcão organizado, ele tem algumas características, né, conforme são demonstrados aqui. As diferenças entre balcão não organizado, balcão organizado e bolsa de valores. Nós temos também a Ambima, que é um órgão de regulação do sistema financeiro nacional. É um órgão, uma instituição privada. Os bancos que são seus sócios, para que haja uma representação, uma mensuração que regulamente, né, e que institua melhores práticas dessas instituições no mercado. Aqui nós temos, né, os códigos da Ambima de regulação e quais são as melhores práticas para todos essas questões aqui definidas. Temos também um sistema de pagamento brasileiro. Quais são as atribuições? As atribuições é dar mais segurança e transparência no mercado, né? Quanto mais robusto esse sistema, quer dizer, mais credibilidade, mais transações serão feitas nesse local, nessa sociedade, nesse país. O que vem a ser o sistema de pagamento brasileiro? É o conjunto de procedimentos, regras, instrumentos e operações integradas que, por meio eletrônico, dão suporte à movimentação financeira entre os diversos agentes econômicos do mercado. Qual é a função? Permitir a transparência de recursos financeiros, o processamento e liquidação dos pagamentos para pessoas físicas e jurídicas e também entre os órgãos de governo. Temos também, dentro desse sistema, a chamada negociação, liquidação e custódia, que são distintas, né? O que vem, onde são negociados os títulos da dívida pública, onde são negociados os demais papéis. Né? Então, esses órgãos, esse sistema, ele tem como fazer com que haja, operacionar as trocas de recursos, né? Como é que não só quem toma conta, quem fica, quem tem a custódia, quem liquida e registro desses ativos.
Na Selic, por exemplo, só são transacionados, registrados e custodiados os títulos da dívida pública, títulos federais. Já a CETIP são os demais títulos, né, de renda fixa, né, como títulos imobiliários, de derivativos, os títulos agrícolas, né, títulos de crédito, são custodiados e fiscalizados por aqui, registrados e tal. Bom, além disso, nós temos também as câmaras de liquidação e custódia, que são as clearing houses. São câmaras de compensação. Elas fazem o trabalho de registro, custódia, compensação e liquidação eletrônica de operações no mercado financeiro e serve para viabilizar o sistema brasileiro de pagamento. Aí aqui tem algumas clearings. Bom, existe também uma classificação que chama-se para investidores qualificados. Quem são os investidores qualificados conforme a CVM? São pessoas físicas ou jurídicas que possuem investimento com valor superior a R$300 mil e que adicionalmente ateste por escrito sua condição de investidor qualificado mediante termo próprio. São as instituições financeiras, já são automaticamente investidores qualificados, as companhias seguradoras, sociedades de capitalização, as entidades abertas e fechadas, de previdência complementar, os fundos de investimento somente para investidores qualificados, os administradores de carteiras e consultores de valores mobiliários autorizados pela CVM em relação aos seus próprios. Investidores não residentes são aqueles investidores individual ou coletivo, que podem ser pessoa física ou jurídica, fundos ou outras entidades de investimento coletivo, com residência, sede ou domicílio no exterior. Entidades fechadas de previdência complementar, que são os chamados fundos de pensão. Eles são organizados como forma de fundação sociedade civil sem fins lucrativos e são acessíveis exclusivamente aos empregados de uma empresa ou grupo de empresas e aos servidores da União, do Estado e do município. Nós temos também as entidades fechadas de previdência complementar. A política de investimento de cada plano deve ser elaborada pela diretoria executiva e aprovada pelo conselho deliberativo dessa entidade fechada de previdência complementar. Ainda falando dele, quais são as carteiras, né, que podem fazer parte dessas entidades fechadas, quais são os segmentos de renda fixa e quais são os de renda variável. Ainda falando sobre cobrança de taxa de performance, né, para uma entidade fechada.